Então, Guilherme? Eu faço. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme Pereda, sou gerente médico da Healthcare Alliance. A Healthcare Alliance é uma empresa que conecta players da área da saúde. E nós temos promovido diversos eventos, como a Semana do Gestor Hospitalar e a Semana de Segurança do Paciente. Como comemoração ao Dia do Médico, decidimos tratar um tema presente muito relevante para o contexto dos médicos e dos profissionais de saúde. Muitos colegas se encontram cansados nesse período de pandemia, né, extremamente exigidos academicamente, como sempre, e também tecnicamente. Muitas vezes lidando com contato com pessoas no seu dia a dia, sejam pacientes, profissionais de saúde, demandas administrativas, e grande responsabilidade para a resolutividade. E, claro, a promoção da vida. Ironicamente, o médico tende a cuidar muito dos outros e pouco de si. Então, a gente decidiu promover essa live para discutir um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Como reconhecer em si mesmo, no outro, no ambiente de trabalho, e por meio de técnicas reverter o quadro e gerar uma qualidade de vida para si mesmo e para o outro, que vai refletir até numa provável segurança do paciente, no tratar do outro. Para isso, eu tenho com grande prazer, eu recebo aqui minha amiga Renata Bright, que é psicóloga clínica de adultos e crianças, é especializada em neuropsicologia e tem experiência em desenvolvimento organizacional e RH. E ela, por meio da Sublimamente, que é a empresa, ela promove alguns serviços para a gestão de conflitos e síndromes de burnout, por exemplo, identificação, né, e contenção do que seria aí o gestão de pessoas, né, no ambiente, principalmente da área da saúde, que é algo tão relevante. Então, muito obrigado pela sua presença. Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Guilherme, pela apresentação aí. Obrigada aí pelo convite, antes de tudo, da Healthcare, né? Eu tô muito contente de estar aqui com vocês, nesse dia aí meio chuvoso, e para falar sobre um tema aí muito atual. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar aí todos os médicos, né, pelo dia, tão importante assim. Nesse momento de vida, nessa fase do mundo que a gente está vivendo, eles são figuras tão cruciais ainda, cruciais para a nossa saúde, não só física, para a nossa saúde mental também, porque eles nos dão aí a imagem, a segurança de que tudo vai acabar bem, de acordo com os esforços, né, da equipe, de uma equipe de saúde como um todo. E daí eu expando aí esses parabéns também para os outros membros aí, né, de uma instituição de saúde que a gente sabe que são tão essenciais quanto o próprio médico. A gente centraliza muitas vezes na figura do médico, né? Mas a gente sabe como esse sistema ele é composto por uma infinidade aí de pessoas, né? E de profissões, de atuações diferentes numa instituição de saúde. A Sublimamente, ela tem a proposta de cuidar da saúde mental, né? Dos profissionais de saúde. Ou seja, saúde mental do profissional de saúde acaba sendo até um termo meio, né? Engraçado, porque a gente pouco fala, essa é a verdade, da saúde do profissional de saúde. Por que a gente fala pouco disso? Porque tem um tabu de que o profissional de saúde ele não adoece, né? Tendo esse tabu, que a gente sabe que não é verdade, isso daí passa para a esfera mental também, passa para a saúde mental, né? Não só na esfera profissional, na esfera, como é a parte pessoal de profissional de saúde, né? Como é essa família dessa pessoa, por exemplo, que está na linha de frente de enfrentamento de Covid? O que ela faz para relaxar? Ela relaxa? A primeira pergunta é essa. Ela tem uma parte do ócio em que ela pode recarregar as energias ou ela já não tem mais isso, né? Então, eu estou trazendo essa visão um pouco para vocês, para já começar contextualizando o seguinte: a gente vai falar de estresse e burnout, né? Como é que a gente vai falar a respeito desses temas sem contextualizar a questão da humanização do profissional de saúde? Então, isso é taxativo para a gente começar qualquer discussão a respeito de estresse e burnout.
Por exemplo, eu aposto que vocês que estão assistindo aqui recebem muito suporte, são muito elogiados no geral pela atuação que vocês estão tendo frente ao Covid, né? Às vezes a gente sai na rua, tem outdoors lá, né? Parabéns para a equipe médica, uhul, é isso aí, puxa, que bom que a gente tem vocês. Então, assim, às vezes a gente até recebe o reconhecimento aí, que a gente falando, eu me colocando no lugar do profissional de saúde, né? Reconhecimentos não faltam, digamos assim, né? Só que a gente reconhece esse profissional, fala, você é um herói, coloca ele lá em cima, no pedestal idealizado, e depois que a gente fala, tchauzinho, continua lá, cuidando dessa pandemia toda, porque eu vou voltar pro meu dia a dia aqui, segura a onda aí, hein? Né? E a gente idealiza esse profissional, tipo, você é um super-herói. Então, o quanto isso é um pouco perverso também, porque isso faz com que vocês, médicos, né, vocês profissionais de saúde, criem uma expectativa sobre vocês mesmos de super-herói, de alguém infalível, né? Isso é muito perigoso, porque isso adoece. Apenas essa impressão de desumanidade nesse sentido, de tipo de super-herói, adoece. Então, assim, eu tenho um super pé atrás quando eu vejo esses reconhecimentos endeusificando muitas vezes um profissional, porque a gente não pode esquecer que o médico ele é humano, né, Guilherme? Humano como qualquer um. Com certeza, e falível, né? Você, às vezes, coloca uma expectativa que não se cumpre, né? Uma terapia, você pensa que vai trazer sempre o paciente para melhorar, mas a gente sabe que não é muitas vezes o que acontece. Ou, no dia a dia, acontecem coisas que são próprias do acaso, né? Então, a responsabilidade que é imposta para os profissionais de saúde e especificamente para o médico é muito grande, né? E é algo complicado de se você não tiver com quem dividir, né, e carregar isso nas costas, pode ser algo que se some a diversos outros fatores e te desestabilize, né? Então, eu imagino que você tenha que ter um hábito, né, de dividir isso com outras pessoas. Uhum, E aí, uhum. qual seria a sua sugestão? Primeiro, né, como é que eu consigo identificar que está acontecendo o burnout em mim? Né? Eu, profissional de saúde, estou lá na minha rotina do dia a dia, atendendo muitos pacientes, às vezes cansado, eu vou me anestesiando na minha rotina de trabalho e deixo de me perceber e às vezes começo a ficar até um pouco agressivo com os demais, né? Então, Sim, é como uma é que você situação. sugere, Renata, na sua prática, na sua experiência, como a gente conseguiria identificar esse estresse excessivo e principalmente a síndrome de burnout em nós mesmos? E uma vez identificada, como é que a gente pode, né, levar isso adiante de uma maneira para reverter esse quadro? Falar sobre isso sim. Os médicos, Guilherme, só para você ter uma ideia, a equipe médica eles têm 4 vezes mais chances de adoecer de transtorno mental do que uma população comum, né? Então você vê, a primeira coisa para a gente falar e levar esse tema a sério e propor soluções é isso que eu falei, é a gente humanizar a profissão médica, a gente entender que por trás daquele papel de médico tem um ser humano que se a gente apertar a tarraxa, né, que a gente fala, apertar, apertar, estressar, estressar, exigir, exigir, cada um tem seu limiar diferente, mas fatalmente todos eles vão entrar em burnout. O burnout, ele é muito mais comum no meio de trabalho do que a gente imagina. Muito mais comum. E a gente vive um sistema que meio que uh, vai nos exigindo cada vez melhor. E essa cultura de se autossuperar todos os dias, que o médico também tem, nada é suficiente. Amanhã eu posso fazer melhor. Amanhã eu posso fazer melhor ainda. Opa, veio uma pandemia, então agora eu tenho que triplicar minha atuação. Esse modo de atuar, que independente da pandemia, é exigido pelo sistema de trabalho, entende? De uma velocidade absurda de entrega, de uma atuação cada vez mais rápida, enfim. Isso daí vai chegar uma hora
que é fatal. Isso daí leva ao burnout. Acontece algumas fases muito já claras na literatura, isso aí é estudado, amplamente estudado e tal, e eu vou divulgar um material ali no link depois para vocês, que são as fases do burnout. Deem uma lida nesse material porque ele é surpreendente nos detalhamento que eles falam de cada fase. Com certeza vocês vão conseguir se enxergar ali em alguma etapa do burnout, porque é impossível não se ver em alguma etapa. Isso que é o mais impressionante desse material. Porque até nas etapas iniciais, porque onde começa tudo? Começa assim, ao estabelecimento de altas metas, tentativa de tipo ganhar, impressão que se pode ganhar o mundo, que o céu é o limite em termos da profissão. Que tipo de profissional que se exige muito, né, em termos de performance, nunca pensou dessa forma? Quase todo mundo já teve esse pensamento, essa tentativa, essa coisa, essa ânsia de puxa, que é a fase 1. Uma fase assim de tipo, vou me esforçar na minha profissão de um jeito que eu vou ser o melhor no que eu faço. Isso é um pensamento muito comum para o médico, né? E é um ótimo pensamento, é um excelente, porque vai te levar a grandes feitos na profissão, com certeza. Só que onde está o equilíbrio disso? É nos passos seguintes que você tem que tomar cuidado. Porque daí essa alta exigência começa a ir para as pessoas ao redor também. Como elas não respondem no nível que você esperava, você começa a entrar em conflito. Então você se recolhe. Aí os conflitos de trabalho e a autocobrança excessiva começa a ficar insuportável para você mesmo. Aí você começa sem querer se boicotar. Estou falando das fases no resuminho. E aí, de repente, é um momento em que você começa a ver que a conta não está mais fechando. O que você começa a ter? Sinais corporais de baixa imunidade, começa a adoecer, começa a deprimir, vícios começam a surgir. Então, aquele cara que chega, ele não consegue mais dormir, aquele médico que eventualmente chega e começa a tomar alguma coisa alcoólica para conseguir dormir, para no outro dia acordar bem, e ele percebe que ele não consegue mais deixar de fazer isso. Só que ele ainda racionaliza como uma coisa que não é ruim, como uma ferramenta que está funcional. E essa coisa vai piorando de um jeito, Guilherme, que começa ansiedade forte, depressão forte, né? Uma perda total de uma despersonalização, tem uma fase que é a despersonalização, a pessoa não tem mais nem ideia de quem ela é direito no ambiente de trabalho. Os amigos começam a ver que aquela pessoa tá meio estranha, tá quase beirando ali uma crise, até que acontece o burnout. Eu tô dando esse peso para vocês, porque vocês têm que ver que o burnout é coisa séria. Às vezes as pessoas banalizam o burnout. Tô muito estressado, tô quase entrando em burnout. Não. Esse cara que tá ventilando, né? Ele não é o Não que menos chegou lá ainda, né? é o Ele que tá talvez na iminência de chegar. E ainda imagino, Renato, aqui o médico, né, burnout, deixa eu por ele fechar, ter esse conhecimento, ele até é um pouco arrogante quanto às identificações e pode ser um pouco negligente consigo mesmo, né? Do tipo, você falou de dependência química, né? Até abusar de algum tipo de medicamento, se automedicar e não buscar uma ajuda externa, que muitas vezes é importante para você reconhecer, fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento correto. Exato. A prevenção é a bola da vez, assim, a palavra-chave é você conseguir, aliás, esse é o propósito nessa nossa live aqui. Se eu conseguir deixar essa mensagem, meu papel aqui vai ter sido muito bem feito já, que é o seguinte: vamos observar os sinais de burnout antes dele acontecer, né? Porque a parte científica, as estatísticas, elas são muito claras do que acontece com uma pessoa que começa nesse primeiro estágio, só que não se segura e vai acumulando cada vez mais tarefa, vai se cobrando cada vez mais. Veja que é multifatorial sempre, Guilherme. A gente nunca pode culpar o indivíduo exclusivamente por uma situação de estresse. Exclusivamente não. Ele tem sua parte, claro, sua grande responsabilidade na remediação, só que a gente tem que ver que a gente vive em um sistema que nos cobra ser acelerados, sermos o melhor o tempo todo,
Por isso que o burnout, o estresse está tão, infelizmente, naturalizado. Assim. Isso aqui, qual é a nossa possibilidade de manobra? Por meio do indivíduo. Ele tem que falar, vamos lá, é o momento de olhar seriamente para isso. Aquele momento crucial em que a ficha cai e a pessoa fala, tem alguma coisa errada, não consigo mais levar a vida como se nada houvesse, né? E o número de pessoas que faz isso, não estou só falando da área de saúde, não, trabalho como um todo, né? A gente tem aí um problema de lucro, uma perda de lucratividade no mundo absurda, que gira aí em cifras homéricas devido a afastamentos por transtornos mentais. E entre os médicos mais, porque eles adoecem 4 vezes mais. Então, veja bem, nem para o sistema isso acaba sendo interessante, que a pessoa adoeça mentalmente, Então não é? precisa de um freio, né? Seria positivo aí quando está em superaquecimento você frear. Você falar assim, ah, tem alguma coisa errada comigo, ou você falar assim, eu vou fazer as minhas escolhas de um modo que eu consiga levar uma vida mais produtiva e melhor em termos de qualidade de vida para mim mesmo e em consequência aí para os outros. E como que a gente pode travar isso? Qual seria esse freio? Sim. Pois é, então. A gente precisa começar, e faz parte desse processo de humanização do médico e humanização de nós mesmos, a ver que a gente não é infalível, né? Isso é a primeira coisa. Ser humilde a esse ponto, a se perceber falível, né? E eu tô falando de um assunto muito delicado, assim, que dá aí pano para manga para muita conversa, né? Do porquê o ser humano está se vendo cada vez mais assim. Porque a gente está evoluindo, Guilherme, em termos tecnológicos, e o adoecimento mental continua piorando. As Sim. pessoas estão enlouquecendo, entre aspas, aí, cada vez mais. Ou seja, as pessoas estão mais doentes mentalmente. Ou seja, ela não está conseguindo trilhar um caminho para dentro delas próprias. O caminho só está lá fora. E isso a gente tem que perceber que uma hora o caminho é dentro que está a questão, né? Então, assim, já vou falar um pouquinho de prevenção, mas só para fechar esse conclusão do conceito burnout, que é muito importante, eu quero que vocês entendam e tenham isso em mente, não dá para ter um burnout, eu entro em burnout, descanso no final de semana, na outra semana estou trabalhando de novo. Gente, burnout é um conceito sério, uma doença séria. A pessoa colapsa, vocês vão ver lá nesses 12 passos do burnout. Se você entrar em burnout, você não vai sair da cama. É um colapso mental e físico. Então, vamos parar de falar que a gente vai entrar em burnout, que a gente está muito estressado até ponto de cair. Se vocês estão se expressando, se vocês estão falando, significa que vocês estão aí em estágios ainda possíveis de tomar alguma frente, sabe? De mudança. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Algumas coisas que eu acho muito importantes, né? Autoconhecimento, como eu disse, é essencial. Não dá para você mudar nada de dentro para fora se não passar pela via do autoconhecimento. Ah, por que é tão difícil? É difícil porque é dolorido. Ninguém quer olhar o próprio calo, sabe? É muito mais fácil chegar em casa, de fato, se automedicar. Nem consulta passa. Se automedica, toma um analgésico, uma bebida, drogas, seja lá o que for, qualquer anestesiante do mundo por aí, e vai tocando dia a dia. Isso é natural. Precisa de um esforço para quebrar esse ciclo, né? E o que acontece? Na área médica, a gente tem aí, na área médica não, na teoria de estresse, a gente tem um conceito chamado resiliência, né? Vocês sabem mais ou menos o conceito de estresse, eu nem vou me atentar muito aqui, porque com certeza vocês são conhecedores disso, mas estresse é um termo emprestado da física, né? Estresse é tudo que é pressão. Então, todo corpo sólido frente a um outro corpo que ofereça resistência, até mesmo o ar, vai ter estresse. Ou seja, estresse é a resistência que o corpo apresenta frente a uma pressão, né? E é assim que a mente da gente sente o estresse no dia a dia. Então, você tem um mundo, por exemplo, que está com estímulos totalmente absurdos em termos de velocidade de conteúdo e obrigações. E agora com o Covid houve um
catalisador disso na área médica, na área de saúde, né? Então, o coronavírus, ele veio, mudou alguma coisa? Na questão da ansiedade e do estresse, a única questão é que ele catalisou todos esses problemas que a gente já tinha, né? Nas nossas vidas. Então, o que acontece? Frente a esse estímulo opressor, dia a dia, o ser humano ele precisa criar resiliência. Tem pessoas que vai ter maior resiliência, esse é um termo importante, sabe, Guilherme? Se é impossível falar de estresse, você não fala de resiliência. Então, quando a gente fala de prevenir estresse, a gente não, às vezes, temos que olhar para os estímulos estressores, sim, mas também temos que olhar para a resiliência dessa pessoa que reclama, dessa pessoa que tem essa demanda, que está sofrendo. E tem que ter sofrimento aí, porque tem teóricos que até relativizam o termo estresse hoje. Tem teóricos que você vai falar de estresse para eles e fala assim, estresse? Estresse não existe, a gente já está imerso em um mundo estressante, impossível falar. Olha só, de tão normatizado que está isso. Então eu gosto de ler estresse quando eu vejo sofrimento, aí eu diagnostico, aí eu falo, tem ansiedade aí, porque tem dor junto. Se não tem dor, vida que segue. Só que o que acontece? Normalmente falando, começa a acontecer uns escapes na vida, né? Alguma coisa que começa a dar muito errado. Então, o que é uma vida de uma pessoa estressada? Tá? Às vezes, são indiretos os sintomas. Às vezes, ela tá vivendo a vida como ela aí, tá indo muito bem, né? De repente, o casamento acaba. Uma separação vem, por exemplo. E aí é uma grande surpresa, de tipo, o mundo mostra que alguma coisa não tá bem. Né? É um amigo que fala, cara, eu não te vejo há 5 anos. É uma perda de emprego, é a perda de uma morte familiar que vem quebrar toda uma estrutura, né? Então tá indo bem numa velocidade caótica até que chega um momento que tem uma ruptura. Essa ruptura pode vir de dentro, pode vir de fora. Só que o que acontece? Você causa também às vezes essa ruptura porque você não tá conseguindo mais ser você nas esferas da sua vida de forma coesa, de uma forma você mesmo, você vai se afastando de você mesmo. Mas o que eu queria dizer é a importância da resiliência. Então você tem estratégias resilientes de fuga e você tem estratégias de enfrentamento, né? As estratégias de fuga, Guilherme, estão aí à nossa mão, à torta e direita. Vai passando para frente, né, Renata? Vai passando para frente. Quem é que não fala assim no final do trabalho? Meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar em casa, fazer um balde de pipoca, ou até compulsivo, comer até morrer na frente da TV assistindo Netflix. Porque não quer nem pensar no caos que foi o dia. Perfeito, gente, uma estratégia de fuga é. Você vai fazer isso, vai te fazer bem? Incrivelmente bem. Você vai dormir bem, vai acordar bem. No outro dia tá certo, tá tudo ok. Só que se você só usar isso, uma hora o negócio vai começar a pegar, porque você não vai mais elaborar o que tá te deixando tão mal. Você tá colocando embaixo do tapete. Ou então, não vejo a hora de sair com os amigos para beber. Sai para uma festa maluca, para os amigos, fica até altas horas da noite, né, bebendo e se o quê? Se anestesiando, né, de entrar em contato com as coisas mais profundas, né? E a gente faz isso, Guilherme, o tempo todo, porque entrar em contato nunca é fácil, né? Por isso que Não é terapia. mesmo, não é mesmo. Até porque você falou do sistema, né? E a gente está acostumado a fazer todas as atividades do dia a dia como se for na rotina, né? Você não para pensar que você tem que reservar um tempo para estar consigo mesmo, né? Ou se autoavaliar, ou entrar num período de reenergização, mas consciente, né? Seria o voltar para si mesmo e começar a se fazer uma autoavaliação de uma maneira positiva. É muito difícil fazer isso, né? E isso é, de novo, multifatorial e socialmente aprendido. Você quer ver, Guilherme? Por exemplo, sua família. Qual é o parâmetro, muitas vezes, para os nossos pais, para os nossos avós ou para os nossos irmãos, que seja de que a gente está bem?
Se você está trabalhando, se você levantou aquele dia e foi trabalhar. A primeira coisa que falam assim, ó, Guilherme não está bem. Não está indo Primeira trabalhar. coisa que vão falar, você foi assim, ué, mas até ontem ele estava trabalhando? Tava tudo certo, né? Tava tudo Ninguém se atenta. certo. Até vamos fazer até um exemplo meio trágico. Uma pessoa que infelizmente falece de Covid. Uhum. Quando as pessoas contam isso para outra pessoa, ó, meu amigo faleceu de Covid. As pessoas, eu ouço a seguinte frase, mas até ontem ele estava trabalhando. Uhum. Como o trabalho, ele é extremamente sinalizador de saúde na nossa sociedade. Pessoa é produtiva, Uhum. significa saúde. Isso daí vem lá da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, em que as pessoas trabalhavam 20 horas por dia, que crianças trabalhavam, né? O importante era produzir linhas de produções absurdas, que assim, só era interessante que você tivesse uma boa saúde. Para quê? Para você se sentir bem, ser um cidadão feliz? Não, porque você ia produzir mais. A gente carrega um pouco disso. Então, assim, isso, a gente, lógico, a gente faz uma releitura disso hoje, graças a Deus, né? A gente hoje sabe que a gente precisa de qualidade de vida, a gente quer ser feliz. Hoje a gente sabe que a gente tem e pode ter uma vida mais leve, mais plena. A gente sabe. Porém, quando a gente vai olhar como a saúde de alguém está, a gente logo questiona o trabalho. Tá trabalhando ou não tá? Se estiver trabalhando, beleza, meu cara tá saudável. Tá de cama, o cara tá doente. Às vezes, a gente, ao contrário. Às vezes o cara que tá lá de cama tá criando, tá, né? Tendo uma mente produtiva, tá se restaurando, tá gostando, tá bem com ele mesmo. E quem tá trabalhando tá prestes a entrar em burnout. Só que a gente não lê assim, né? Então isso é uma questão, assim, como o ser humano é complexo, por isso que não é fácil falar dessas coisas, né? Então, aí você tem esse inúmeras aí estratégias de fuga, vícios, né? Você tem compulsões, você tem conflitos, porque isso é uma forma também de fuga. Uma pessoa que está com um trabalho muito estressante, pode ser que ela descarregue o conflito dela em conflitos familiares, por exemplo, né? Então, tem tantas formas diferentes de lidar com estresse quanto o número de pessoas no mundo, gente. Cada um vai lidar de uma forma única, né? E então só nos resta o quê? Conhecer a nossa forma de lidar com isso, com humildade, com complacência, observar que não é o dono do mundo e tudo mais. E tentar reverter toda essa energia nessas rotas de fuga em estratégias a gente chama, Guilherme, de enfrentamento, Uhum. que são ações que vão o quê? Que vão fortalecer nossa resiliência e não colocar a poeira em volta embaixo do tapete, né? Então, quando você treina a resiliência, você consegue treinar rotas de enfrentamento. Só que qual é a questão? Elas funcionam tão a curto prazo, assim como beber, esquecer e deitar. Elas não têm um efeito a curto prazo. Elas têm um efeito, às vezes, médio, às vezes até mesmo a longo prazo. Uma psicoterapia tem efeito a curto prazo? Pouco efeito a curto prazo. É uma coisa que você tem que apostar. E daí entra um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de inteligência emocional. O Guilherme estava falando no começo agora dessa live de maturidade. Quem é maduro para esperar e ter paciência em plantar bons frutos para colher lá na frente algumas estratégias que sejam mais efetivas, né? Porque, deixa eu dar melhor um exemplo, eu não quero ficar todos os dias com um pacote de pipoca na minha frente, vendo Netflix todas as noites e voltando para o meu trabalho estressante no dia seguinte. Eu vou precisar uma hora fazer alguma coisa para mergulhar dentro dos meus próprios fantasmas, certo? É melhor eu fazer o quê? Psicoterapia. Eu sei disso racionalmente. Só que se eu tomo essa decisão ou não, vai depender o quê? De um negocinho chamado inteligência emocional. Então, eu não chamo de maturidade, eu chamo de inteligência emocional. A gente tem uma parte do cérebro da gente que é o córtex frontal, né? O córtex frontal é o novo cérebro, né? O cérebro mais moderno, assim, na espécie humana. E uma das funções dele é fazer o quê?
é estabelecer metas a curto e longo prazo, é criar essa questão de estratégia. Então, é o córtex frontal que nos fala assim, se eu começar a psicoterapia agora, talvez daqui 6 meses eu esteja me sentindo bem melhor, então eu vou começar agora. Que benefício que eu tenho agora? Nenhum. Né? Mas daqui a 6 meses eu vou começar a sentir. O cara que consegue fazer isso é o mesmo cara que estuda para medicina, vocês sabem muito bem, e uma hora passa. Se vocês não tivessem capacidade de lobo frontal, vocês nem estudar para um vestibular de medicina, vocês teriam conseguido, porque vocês seriam tão imediatistas que o cérebro não conseguiria projetar a longo prazo. Então, é aquele cérebro inteligente que consegue segurar a onda agora, segurar os prazeres que a vida apresenta aos borbotões e se projetar no tempo e falar, eu vou ter benefício se eu agir dessa forma agora, eu vou ter benefício lá na frente. Então, inteligência emocional tem a ver com resiliência, tem a ver com ansiedade e estresse. Cérebros com pouca inteligência emocional se estressam mais, são mais propensos a entrar em burnout. Então, essa tríade é sempre importante que vocês tenham em mente, sabe, Guilherme? Tem um teste que eu disponibilizei para vocês, depois vocês vão dar uma olhada. É uma escala de ansiedade. A gente mede estresse? Estresse a gente não se mede, porque estresse é físico, né? Então é difícil você medir estresse. No ser humano, normalmente você vai medir estresse sempre ligado à sensação de ansiedade. Então, se você fala de ansiedade, você fala de estresse e vice-versa, né? E esse teste vai dar uma ideia um pouco mais assim palpável se vocês estão no momento de gritar necessário pedir ajuda ou se vocês estão ainda numa ansiedade que não é tão preocupante assim. É possível viver sem ansiedade, gente? Sem estresse, sem ansiedade? Se retirar totalmente, literalmente, o estresse das nossas vidas, a gente morre, né? É morte. E o estresse, bem colocado, ele é positivo para o crescimento, né? Então, o atrito, né, faz as coisas andarem. Então, um pouco de estresse é positivo para a gente crescer. Agora, acho que imagino que muito estresse, além do que você pode suportar, aí não é negativo, né? Faz você ficar parado às vezes. Exatamente, congela, né? Muita ansiedade, muito estresse, congela. Só que isso é um fenômeno dos nossos últimos dias aí na Terra, né? A ansiedade, ela, a princípio, não era uma coisa tão pejorativa. A gente precisa de ansiedade para tudo, por exemplo. Quem se apaixona, né? Não sei se eu tô falando com algum apaixonado, que tomara que sim, porque não tem coisa melhor no mundo do que se apaixonar. Mas quando você está apaixonado por alguém, se você faz uma ressonância magnética, por exemplo, um cérebro de alguém apaixonado, um cérebro de alguém que usou drogas estimulantes, ou seja, a pessoa está se sentindo bem, a resposta é mais ou menos a mesma. E é uma resposta ansiosa para o mundo. Acende as mesmas luzinhas de quando está estressado, acende as mesmas regiões de quando está em sofrimento. Só que, o que acontece? Aí você olha para uma pessoa apaixonada, uma pessoa quase em burnout, elas são diametralmente diferentes. Você vê como o cérebro humano ele é complexo. Mas o que eu quero só destacar aqui é que quando você está apaixonado, você se sente ansioso. Só que é uma ansiedade boa. E o seu próprio corpo dá um jeito de rebalancear as coisas. Por mais que bata aquela coisa, tudo, você não consegue respirar um dia que você vê a pessoa que você gosta. Mas logo mais o seu biológico, ele dá uma certa balanceada e segura a onda. Não, veja bem, foca aqui e tal, ela já passou, já foi, ufa, a pessoa respira e continua a atividade que está fazendo. Então, ou seja, quando você fala de burnout, você fala de equilíbrio de sistema, porque é normal, vou ter uma live. Vou ter uma live às 10. Não tem como você não ficar ansioso. É uma expectativa. E isso vai depender do seu desempenho. Se você não cria ansiedade, seu desempenho é ruim, né? Um vestibular para medicina. Vai ver a fila dos estudantes prestes a fazer um vestibular de medicina. Não tem mais unha ali. Todos já roeram todas as unhas, né? Alguns mal dormiram, alguns mal se alimentaram, outros não estão nem ali, não estão nem no corpo mais. Uma grande ansiedade, porque a expectativa é muito grande, só que essa ansiedade vai fazer eles irem muito bem também. Só que pode atrapalhar num nível absurdo? Pode. Então, aquele negócio, sabe a dosagem, Guilherme?
Uhum. do remédio e do veneno? Entre o remédio e o veneno, qual é a diferença? A dosagem. Ansiedade e estresse é a mesma coisa, né? Não, pois é, e imagino que se o ambiente de trabalho ele tem aquele movimento de tear, né? Você falou da Revolução Industrial, vou também puxar um exemplo da Revolução Industrial. Muitas vezes os médicos no dia a dia de trabalho eles se sentem fazendo um movimento de tear, né? Você vai, atende uma ficha, atende uma segunda, uma terceira, fica meio que automatizado, principalmente quem trabalha em pronto-socorro e tem que fazer um atendimento rápido, identificar ali na emergência o que é emergência e o que não é, né? E acaba atendendo 30, às vezes 40 pacientes em um período de 12 horas, né? E esse movimento de tear gera uma estafa muito grande, né? Então, imagino que atividades repetitivas, sem um período para você, talvez, pausar de uma maneira efetiva, ou talvez ter um grupo, né, para discussão de questões como essa, ou dividir algumas aflições, né? Qual a sua experiência com isso, Renata? Que você costuma promover isso, né? Justamente nesses ambientes que é tão necessário e para o médico, assim, ele parar, ter às vezes uma pausa a gente brinca, né? Uma pausa de 10 minutos, vai lá no conforto médico e come alguma coisa, né? É o tempo de você ver alguma coisa no celular e voltar para a atividade. Então, a gente entende que tem toda essa demanda que precisa ser suprida, né, no trabalho, mas qual é a sua experiência nesses ambientes? Você consegue instituir grupos de discussão? Como que você interage com esses profissionais de saúde que estão tão atribulados na sua rotina? Bom ponto. Então a gente agora vai partir, então, respondendo a sua pergunta, falar um pouquinho do enfrentamento, como a gente enfrenta, né, esse cenário todo, né, que é complexo. A gente tem que pensar, é importante, eu gosto da analogia que eu mesma criei, mas eu acho que é legal para entender os transtornos mentais. Que eu gosto de ver os transtornos como possibilidades que estão na mente de todo mundo. Então, uma mente humana, gente, ela é tão complexa e tão incrível ao mesmo tempo, né? Não tem computador nenhum que bata a mente humana em termos de criatividade e link de ideias e insights. Os computadores até chegaram num nível até maior em relação ao raciocínio lógico. Isso daí a gente conseguiu. Ixi. Desculpa, você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo e te vendo, tá tudo certo. Porque aqui deu um piripaque no meu sistema. Não, a gente está conseguindo te escutar e te ver. Ah, perfeito. Então eu vou continuar, qualquer coisa você me avisa. Tá legal. Pois bem, quando eu tenho uma mente tão incrível desse jeito, a gente pode pensar que tudo está ali, toda uma história humana de evolução humana, com suas dores, com seus sofrimentos, tanto modernos quanto mais próprios da finitude humana mesmo. Tudo tá ali naquela mente humana, né, daquele indivíduo. Então tem lá um germe da depressão, tem um germe da ansiedade, um germe do estresse, um germe das fobias, um germe do transtorno do pânico, um germe de todos os transtornos mentais ali naquela mente, né? Só que esses transtornos eles estão envoltos por uma rede de pesca. Essa rede de pesca ela pode ser mais firme, mais consistente, para não deixar esses transtornos fugir, aparecerem na vida, né? Como ela pode não ter tanta estrutura assim, como ela pode ser mais porosa, mais frágil, e daí, hora ou outra, isso vai começar a emergir. Uma depressão, um transtorno do pânico, tudo mais. Tendo essa imagem na mente de vocês, eu gostaria que vocês pensassem a rede de pesca como uma estrutura psíquica de fortalecimento, de enfrentamento e resiliência no mundo. O que uma terapia ou o que uma pessoa que queira melhorar tem que focar? Tem que focar nessa estruturação, né? E fortalecimento da rede de pesca. Quando vem uma crise como a nossa agora,
pandemia, perda de emprego, né? Às vezes luto. O que acontece? Essa rede, ela vai desmanchando, ela vai ficando mais porosa e daí as pessoas adoecem mais. Então é legal a gente ter essa visão em relação ao transtorno mental de que não é 880, não é eu tenho depressão, daqui a pouco eu não tenho mais, nunca mais vou ter. Não é assim que funciona, né? O ser humano ele é mais complexo que isso. Você tem que olhar se a pessoa está socialmente suportada de alguma forma, se ela tem trabalho, se ela tem família, se ela tem amigos, se ela se conhece a ponto de saber o que ela gosta. Gente, às vezes as pessoas não sabem do que elas gostam mais. Pergunta para alguém assim: me fala uma coisa que te dá prazer, que você se sente realmente relaxado e, eu faço isso só por prazer. As pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade em responder isso, porque são vidas muito desconectadas do próprio gostar, sentir, né, e se perceber. Mas aí o Guilherme fez essa pergunta muito importante. Até em termos de químicos, né, do cérebro, eu já li alguns trabalhos científicos falando que a pessoa que se submete a um trabalho de uma maneira rotineira e talvez até com um mecanismo de recompensa, obtém lá a dopamina equivalente a um medicamento. E ela pode gerar uma dependência química. Isso pode gerar uma dependência química para o trabalho, né? A pessoa fica condicionada ao trabalho, se ela está ausente do trabalho, ela perde a validade dela quimicamente no cérebro. Então, a questão dos workaholics, né? Sim. Aí, você tem alguma coisa para falar disso? É isso mesmo? Sim, tem um certo vício, né? Que o cérebro, ele adora um padrão, sabe, Guilherme? Uhum. O cérebro é viciado em padrões. Padrões trazem conforto para o cérebro. Se isso a longo prazo vai levar ele a uma vida mais feliz ou vai adoecê-lo, ele não se importa muito com aquilo. A gente tem que usar o quê? O lobo frontal, nossa, a inteligência emocional, para a gente conseguir quebrar esses ciclos, né? Mas, no geral, os vícios, as questões engessadas da vida rolam solta aí, né? Sim. A gente precisa enfrentar isso, de fato. E daí, quando você me fala assim, qual é a minha experiência, né? O que a gente percebe? A gente sabe muito pouco, gente, o que é causa e efeito ainda em termos de transtornos mentais, tá? O que é causa e efeito ainda está um pouco nebuloso. Vamos dar um exemplo da área de vocês, que é antidepressivos. A gente sabe que as evidências mostram que pessoas deprimidas, quando tomam antidepressivos, elas melhoram. Só que a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo de atuação dos antidepressivos. A gente não sabe se regula alguma coisa química e por isso a pessoa se sente bem, ou pelo fato da pessoa começar a se sentir melhor, a química começa a ser regulada. A gente não tem ideia ainda, isso não está muito claro. Na questão da ansiedade, dá no mesmo. Se você tem uma pessoa doente ansiosamente, você tem que atacar isso de várias formas. De dentro para fora, com psicoterapia, por exemplo. De fora para dentro, com, por exemplo, exercício físico. Não tem como você não se autorregular corporalmente falando. E se eu falo de ansiedade, eu estou falando de desregulação física, né? Uhum. O ataque do pânico, por exemplo, a crise de pânico. O que está acontecendo? Toda uma desregulação biológica numa crise extrema de ansiedade. Então a gente não pode só falar que estresse e ansiedade é mental, não é só mental, é físico. Então a gente pode atacar pelo físico também, como estratégia de enfrentamento, né? Exercício, movimento, não precisa ser aqueles ratos de academia não, gente. Movimento corporal no geral, por exemplo, dança. A gente que adora dançar e se encontra na dança, né? Uma caminhada, uma corrida, uma coisa com amigos, uma bicicleta, um grupo de bicicleta. Tem aí possibilidades N de você o quê? Colocar esse corpo para funcionar, para que esses neurotransmissores, a gente está falando de neurotransmissores necessariamente, dopamina, serotonina,
as epinefrinas aí, né? Todas as endorfinas também. Tudo fica desregulado porque é um sistema em colapso por causa do estresse. Então, por exemplo, aquela analogia das cavernas, vamos supor que você está numa caverna e de repente vem um leão lá fora e o que você faz? Congela por dentro. Tem todo um efeito HPA que a gente fala, que é a hipófise, pituitária e adrenal, que são as glândulas aí que controlam todos os neurotransmissores voltados para o estresse. Seu nível de cortisol vai lá para as estrelas e você começa a ter um monte de reação corporal que você não controla. Pupila dilata, pressão aumenta, açúcar no sangue, você solta esfíncter, você solta os movimentos peristálticos, para de funcionar a digestão. É um rol de coisas que acontecem no corpo sobre as quais você não tem controle. Se você ficar nisso muito tempo, você morre. Não tô sendo dramática, não. O corpo não aguenta. Esse nível disso aí é provado em cobaia, né? Laboratorial, inclusive. Nível de estresse absurdo e você não sabe ali lidar, o seu corpo não consegue fazer o contraponto do parasimpático com o simpático, porque daí o que é o parasimpático? Ele vem acalmando tudo isso. Aí o suor vem, aí você começa a respirar de novo, quando o estímulo estressor já não se apresenta mais, né? Só que qual é o nosso problema? A gente vive num dia a dia em que esse nível de estresse ele não remite, né? Ele não baixa. O estímulo estressor está sempre lá. A cobrança de ser, né, um profissional exemplar está sempre lá. O chefe está sempre lá. O sistema está sempre lá. E a gente vai onerando esse sistema físico. Uma ótima forma é colocar esse cara para fazer exercício físico. Isso não é que isso vai solucionar, mas isso entende? É uma das ferramentas que a gente tem, então, psicoterapia, exercício físico, uma boa alimentação, uma alimentação um pouco melhor, porque quando a gente se enche de energia vazia, de caloria vazia, a gente simplesmente não está alimentando o nosso cérebro da forma certa e a gente tem aí síndrome de cérebros sem energia para funcionar, sabe, Guilherme? Aspecto nutricional, né? E imagino A gente que o exige fast tanto, food né? ele converse muito com a síndrome de burnout, porque não a síndrome propriamente dita, mas chegar até lá, né? Você não tem tempo e a solução mais rápida costuma ser o fast food. Então você consome ali aquelas calorias que são nocivas para você. O cérebro ele reconhece aquilo como algo bom, né? Gostoso e até te sacia. E mais um escape que você tinha falado, né? De anestesia. Então comer bem dá trabalho e nem sempre é gostoso, mas é importante. É. Só que aí, pois é, mas a gente vai deixando esse cérebro, Guilherme, praticamente em inanição em termos de Ah, alimento, sabe? nutricionais, claro. Isso porque a gente tem aí uma enxurrada de açúcar e que queima em segundos. E aí, quando o cérebro precisa realmente funcionar, falta um nutriente que perdure mais a longo prazo, né? E daí a pessoa, às vezes, arrumando uma alimentação, arrumando um pouquinho só, não precisa fazer grandes coisas, não. Às vezes, só se policiando um pouquinho em relação ao que você come, às vezes os próprios sintomas deprimidos melhoram. A energia no corpo dá uma estabilizada melhor, né? O sujeito começa a se sentir diferente. Daí isso alinhado, por exemplo, a um exercício, começa a mudar o ciclo das coisas, ele começa a se perceber melhor. E às vezes um exercício muda o ambiente da pessoa, o que é muito importante. Às vezes você topa fazer exercício com um grupo de amigos, daí você para e fala assim: nossa, eu não converso com um amigo há anos, porque eu só trabalho. E agora eu começo a conversar na hora da academia, por exemplo. Né? Renata, você me lembrou de uma coisa bem importante também, que é evitar de virar horas de plantão, né? Às vezes você emenda um plantão no outro, né? Querendo ter um ganho financeiro, e isso destrói a sua saúde e sua qualidade de vida. Então, não perseguir somente os ganhos financeiros, mas também colocar a sua saúde como primeiro lugar, que é Aí, muito olha, difícil, principalmente para médicos em começo de carreira, né?
Só que assim, o que a pessoa tem que pensar é que não é que simplesmente ela vai se sentir muito cansada logo depois. Porque às vezes eles falam, eu vou me acabar agora, logo depois eu vou ficar exausto, só que ele é descanso e passa. A gente tem às vezes essa visão, mas na verdade você está queimando uma coisa chamada reserva cognitiva. É como se você estivesse onerando um motor de um carro, sabe? Tudo tem uma vida útil e a gente não é diferente. Então a gente está com esses hábitos queimando reserva cognitiva. Isso significa o quê? Que a gente realmente está perdendo tempo de vida fazendo essas atitudes. A gente está queimando carga, a gente está queimando pavio, vivendo como se a gente fosse eterno, na verdade. Recuperar lá depois. Só que a grande questão é que a gente não é. Então, por exemplo, depressões não tratadas, tá mais do que provado que o cara tem uma chance maior de demência precoce. É por acaso? Claro que não é. Porque esse cérebro inflamado da depressão causa mais destruição, causa mais produção de toxina, muito mais rápido que uma tristeza de uma pessoa dita normal ao longo da vida. Ela está vivendo toda a tristeza e carga tóxica naquele momento da crise depressiva. Esse cérebro é um cérebro onerado, ele vai pagar os custos lá na frente. Não tem fórmula mágica, entende? Sim. Isso, ou a gente se preserva mentalmente e fisicamente agora, ou a gente vai pagar uma conta e ela é alta lá na frente da nossa vida. Né? Às vezes as pessoas não se ligam muito nisso. Elas não são ensinadas para olhar esse conceito sobre reserva cognitiva. É o que você falou, né? O sistema ele recompensa uma velocidade não humana. E a pessoa tem que aprender a reconhecer isso e se identificar como humano e voltar para um eixo. Então, aí que está a questão da terapia ou a autopercepção, né? O momento de ócio que a gente estava conversando um pouquinho antes de conversar, de começar essa conversa aqui, ao Sim. vivo. E você até sugeriu um livro, né, Renata, Bem sobre legal. o ócio criativo. Como é que é isso daí? O Ócio Criativo é um livro muito legal que eu ia indicar, do Demasi. E ele traz uma concepção de que o ser humano ele se afastou do ócio ali ao longo da história dele, né? E é no ócio que a gente é feliz. Ele quer dizer que no ócio que está a percepção de criatividade, a leveza, digamos, uma vida mais fluida que todo mundo quer, né? Tá no ócio, tá naquela sensação de tipo tempo livre. Tenho tempo livre. Isso não pode ser uma concepção estressante pra gente. E é hoje. Hoje você fala, meu Deus, tem uma hora que surgiu no meu dia, e é muito raro, tudo bem. Tem 2 horas que surgiu no meu dia de janela. A gente rapidamente faz o quê? Atola aquelas 2 horas com milhares de coisas, centenas, dezenas de coisas. E às vezes passa essas 2 horas e você se sente frustrado por não ter feito metade das coisas que você se planejou em fazer, né? O que ele diz, o que ele propõe é a gente recuperar essa sensação de tenho tempo livre? Ele vai ser simplesmente isso, tempo livre. Para eu esparecer, para eu pensar na vida, para eu rir de mim mesmo, para eu contactar um amigo e dar risada, sabe aqueles amigos que as conversas que você ri simplesmente, né? Sem teorização, sem cobrança, sem performance e sem se obrigar a fazer alguma coisa. Então, o ócio criativo do Demasi é uma indicação bem legal de leitura. Outra leitura legal, Guilherme, é a Marilda Lippe, que fala sobre estresse. Eu gosto muito, muito de apostar nos escritores nacionais. Porque quando a gente lê estresse, se a gente vai para os americanos que falam disso à torta e direita já há muitos anos, a gente tem uma cultura muito diferente da nossa ainda. Eu acho que a gente, pelo bem ou pelo mal, estamos caminhando rapidamente nessa direção. Mas assim, leia estresse, artigos e escritores brasileiros, porque faz diferença o olhar social, faz bastante diferença, né? E eu queria também indicar um livro de mindfulness.
Mindfulness é uma técnica que, de novo, falando de enfrentamento, é outra coisa que eu sugiro. Então, olha só, para enfrentamento a gente tem uma nutrição adequada, que a gente já comentou, exercício físico corporal, porque esse corpo precisa reequilibrar, né? Eu tenho a psicoterapia, porque nada disso vai adiantar se eu não rever minha forma de me relacionar no mundo. A psicoterapia, gente, efetiva, ela faz uma coisa muito, muito importante, que é mudar a sua forma de estar no mundo. Isso é crucial. Forma como você vê sua vida, seu trabalho, seus afetos. E às vezes a coisa começa torta daí, né? Porque a gente ainda às vezes vê tudo de uma forma muito enviesada, e isso nos traz muita dor. E aí sim que vem o estresse, devido a essa forma que a gente se relaciona essa forma muitas vezes ou superficial, ou com valores, com conceitos meio deturpados, né? Aí eu tava vendo uma psicanalista, também deixo aqui a indicação, chamada Maria Homem. Ela é uma psicanalista e ela tem várias lives no canal dela, né? E ela fala sobre, às vezes, o modo que as pessoas têm para não entrar em contato com as próprias sombras. Então, veja bem, eu não me autoconheço, dando exemplo, né? Não me autoconheço, não sei que bicho que é esse, por exemplo. Bicho estranho, que quer ser feliz, só que não consegue. Então, o primeiro momento é um estranhamento com você mesmo, só que você não tem coragem. Então, você pode ficar uma vida toda nesse embate. Não tenho coragem de ver o que é isso, tal. Aí a pessoa normalmente se lança estratégias de fuga, de viver no mundo, que ou são desafetuantes, ela dá esse nome. O que é uma reação desafetuante? São aquelas pessoas que optam por não sentir. Ah, já que é dolorido sentir, eu vou viver minha vida assim na superfície. Então, é aquela pessoa que levanta, vai trabalhar, volta para casa, dorme, levanta, vai trabalhar, ou leva o filho no amigo, mas é tudo muito mecânico. Aquele tipo de amigo que às vezes você conversa com ele, cara, como você tá? Ele fala, tô bem. E ele não consegue responder mais do que isso. Você olha no rosto dele e fala, eu tô realmente interessado em saber o que pega, me conta mais. É possível que esteja tudo bem. E ele não é capaz de aprofundar nem um pouquinho. Porque aprofundar é muito dolorido. E normalmente tem grandes coisas aí embaixo desse sujeito, coisas enormes, porque é um sujeito bem na superfície ali de uma crise emocional. Certo? Porque não olha para isso. Sim. E você tem a forma de lidar de uma forma maníaca, que é um outro tipo de pessoas. Quais são as pessoas maníacas? Elas fazem como? Elas viciam em procedimento e em prazeres a curto prazo, como eu falei, ou vivências maníacas, sem limites, muito trabalho, muito lazer, muita comida, muita bebida, muito sexo. Isso muitas vezes também são ferramentas para a pessoa de novo não olhar. Então, ou você desafeta, vive aquela pessoa, aquela vida superficial, ou você cai na mania, que é compulsão, que é a compulsão por alguma coisa na sua vida, né? E ela fala desses dois polos aí, é isso. Muito bacana. Bom, a gente está finalizando aqui, né? Eu queria agradecer demais. Você estava mencionando algumas referências, né? Nesse período de pandemia, eu me aprofundei na parte de filosofia. Eu tenho uma referência para passar para o pessoal, que é a filósofa Lúcia Helena Galvão. Ela é da Nova Acrópole. Ela tem, vocês podem entrar lá no YouTube e tem muita coisa bacana, porque a filosofia ela faz você se autoavaliar. E a proposta da Nova Acrópole é você fazer uma autoavaliação e implementar a filosofia na prática, que eles falam. Então, eu deixo também essa indicação. Renata, demais, eu adorei. Acho que os colegas aí aproveitaram demais e fica até mais abrangente, né, para quem é da área da saúde e para quem também não é. Então, muito boa live. Adorei aí conversar com você e vai estar disponível, né, esse conteúdo para todos acessarem. E se precisarem entrar em contato com você, queria que você deixasse aí qual a maneira de contratar sublimamente, né, para
colocar essas questões aí na prática, na rotina de trabalho de tanta gente que precisa. Tá. Às vezes, gente, só falar uma coisa muito importante. Às vezes, sair de uma situação de muito sofrimento ou de muita ansiedade é muito difícil fazer qualquer uma dessas atitudes que eu comentei. Se for muito difícil, pelo menos uma coisa vocês têm que começar a fazer. O primeiro passo, se abrir. Seja lá com quem for, com um psicólogo, com um chefe que é amigo, com um amigo, com, sei lá, qualquer pessoa que saiba, você sabe que vai te ouvir sem julgamento. Às vezes não é nem alguém muito íntimo, às vezes é mais fácil se abrir com alguém menos íntimo, mas que vai te olhar de uma forma imparcial e entender o que você está sentindo. Isso pode ser salvador. Então, assim, quando o negócio tá terrível, tá muito difícil, não silenciem. Porque a primeira coisa que a gente tenta fazer é guardar, é silenciar. Então, não façam isso. Conversem, falem, procurem. Só isso já vai mudar muita coisa, já vai começar o ciclo a ficar um pouco mais leve, um pouco melhor. Tá? A Sublimamente, ela tá aberta aí para vocês. Eu sei que vocês estão ouvindo talvez como pessoa física, ela atende tanto as pessoas físicas quanto instituições, né? A gente tem programas aí desde psicoterapia até diagnósticos de grupo, desenvolvimento de habilidades, às vezes de prevenção em grupos de trabalho, né? E acho que é isso. E tem o meu Instagram também, Guilherme, se eu puder passar. Claro, passa aí. É renata.breiter, que é meu sobrenome, .pc. Não sei se tem como você digitar aí, com a minha tela aqui de digitação. Eu vou pedir para o... No compartilhamento do renata.breiter.pc. nosso vídeo, eu vou pedir para deixarem todas as referências que a gente citou, né? Se Isso. tiver os links para passar também. Aí não é exatamente da Sublimamente, mas é minha página como psicóloga, né? E lá eu tenho outros conteúdos. Eu falo bastante de estresse lá também, não especificamente voltado para a área médica, mas também. E falo sobre depressão, falo sobre distúrbio de sono. Tento dar uma pincelada sobre as coisas que estão acometendo tanto a gente agora nesse momento aí de pandemia. Mais ainda do que nos momentos normais, não pandêmicos. Renata, muito obrigado pela sua presença, por você levantar um tema tão relevante de uma forma tão competente e dando até um suporte aí a mais para o pessoal se precisar, né? Acho que Legal. fica uma referência muito grande e a certeza aí da nossa parceria de sucesso, a Healthcare Alliance Sublimamente. Se alguém Muito ficou com alguma obrigado. dúvida, me procurem no privado, me mandem mensagens, eu fico aí à disposição, tá bom? Tá certo, pessoal. Obrigado, até mais. Obrigada. Tchau, tchau, Guilherme. Valeu. Tchau, até mais. Tchau.